Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração nesta manhã. Nós estamos hoje aqui na nossa sala, do local do nosso trabalho. Devido à correria, hoje nós não pudemos procurar um lugar mais em contato com a natureza para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, mas isso não deixa de ser um tempo especial. Eu quero te convidar para que você, nesse exato momento, separe esse tempo comigo, para que juntos possamos assim meditar na palavra de Deus. Segunda-feira nós começamos a pensar sobre a vida do rei sobre Mordecai, né? E Mordecai foi um homem que foi caluniado, um homem que sofreu alguns atentados até de morte, porém ele era um servo, ele era fiel ao seu Deus e ele tinha uma visão muito importante, que é uma visão que todos nós precisamos ter e procurar ter. Se não temos, precisamos procurar ter. Uma visão do coletivo, não é uma visão individual, uma visão egoísta, mas é uma visão altruísta, onde eu preciso pensar no bem-estar do meu irmão, do meu próximo, como a palavra de Deus nos ensina, como Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então Mordecai, ele não pensava em si e por conta disso Deus o honrou, né? Apesar de tramarem a sua morte, apesar de armarem contra ele, o Senhor honrou a vida de Mordecai. Então eu queria pensar com você hoje como é bom quando nós estamos diante de Deus e fazemos as coisas que agradam a Deus, como procuramos cumprir as ordenanças que o Senhor deixou para nós, né? Cumprir os mandamentos que a palavra, que a Bíblia nos ensina. Eu quero te convidar para que você hoje vá ali no último capítulo de Esther, no capítulo 10, logo antes do livro de Jó, logo antes do livro de Jó, livro de Salmos, livro de Provérbios. Então, Esther, o último capítulo, capítulo 10, para a nossa meditação. Diz assim: depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei o exaltou. Não está tudo escrito no livro da história dos reis, da Média e da Pérsia, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Que palavra boa! Vamos orar? Pai querido, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos vivendo na Tua presença. Que essa palavra, Deus, venha ser uma palavra transformadora, encorajadora, uma palavra de ânimo para os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, cada um dos nossos irmãos que estão aí do outro lado ouvindo essa palavra. Que seja um tempo de edificação, de transformação. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história, ela me comoveu, mexeu comigo. Primeiro que o tema da nossa mensagem passada foi cumprindo propósitos. E hoje a gente percebe que Mordecai, ele simplesmente por servir a Deus, ele foi honrado e ele foi colocado como o segundo acima de todos. Depois do rei, ele era o segundo. Ele era
um homem valorizado. E uma coisa que me chamou bem a atenção nesse texto é que o relato desses textos, ele fala que o rei Assuero impôs tributo, porque Mordecai, ele elaborou tudo isso, ele fez tudo isso, mas não fez de uma forma injusta, fez de uma forma em que o povo poderia pagar, né? Hoje a gente vive numa sociedade onde muitas pessoas reclamam, e nós também vivemos sobre a mesma cobrança, o mesmo patamar de impostos, de coisas que vêm afetando o nosso bem-estar. Mas uma das coisas que me chamaram bem a atenção é que quando Deus ele coloca você num lugar, ele tem um propósito específico e que nós precisamos cumprir os propósitos de Deus. Precisamos estar atentos para aquilo que Deus tem a fazer em nossa vida. Esther foi uma menina judia que tornou-se rainha, mas não para simplesmente receber um título de rainha, não é? E ficar somente desfrutando disso. Não. Ela também teve uma grande importância na história do povo judeu. Por que ela teve essa importância? Porque quando foi preciso ela intervir em favor do seu povo, isso ela fez. Eu fico pensando como Deus nos coloca em determinados lugares com propósito. Sabe, quando Deus me colocou aqui nessa igreja onde eu hoje trabalho para glorificar o nome do Senhor, eu não entendia e ainda não entendo muito bem quais as finalidades e quais os propósitos que Deus tem para a minha vida. A única coisa que eu procuro fazer é obedecer a ordem de Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos tirar como lição, que nós precisamos obedecer a ordem de Deus. Eu não sei se você tem tem obedecido a voz de Deus quando Ele fala com você, mas Mordecai e Esther são dois exemplos de obediência que nós encontramos aqui no Antigo Testamento, no início da Bíblia. Então, uma das coisas que a gente pode perceber que a melhor coisa que tem na vida é quando nós obedecemos à voz de Deus. Daniel obedeceu à voz de Deus. E ele foi bem sucedido em tudo que ele fez. Onde Daniel foi colocado, ele prosperou. Aqui olha a vida de Mordecai quando ele faz todos os bens, todos os feitos. E versículo 3 ele traz para a gente assim: pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, vírgula, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos. Quando nós trabalhamos para o bem-estar do nosso irmão, nós também somos bem-sucedidos e somos abençoados, porque nós fomos chamados para abençoar. Nós fomos chamados para trazer boas novas para os nossos irmãos, fazer com que eles prosperem na terra. Como nós precisamos de homens e mulheres comprometidos com Deus, como Mordecai, comprometidos com a palavra de Deus, vivendo um tempo de obediência para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe, depois de todos os atos de Mordecai, depois de todos os atos de Esther, o único nome que foi glorificado e exaltado foi o nome do Senhor. Então, vale a pena você obedecer à voz de Deus. Quando nós obedecemos à voz de Deus, quando nós procuramos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, como isso nos traz prazer, como isso nos traz alegria, satisfação. Você quer ser
feliz e completo naquilo que você faz, obedeça à voz de Deus, que quando nós obedecemos à voz de Deus, nós somos bem-sucedidos e as pessoas começam a ser bem-sucedidas, aquelas que estão em contato conosco. Mordecai, ele foi obediente à voz de Deus. Mordecai, ele foi próspero e Deus o livrou da forca. Deus o livrou da forca. Deus tirou aquela forca que estava preparada para ele e aquele que preparou a forca foi enforcado na sua própria forca. Então vale a pena obedecer à voz de Deus. Obedecendo à voz de Deus, obedeça sempre. Abraão obedeceu e Deus abençoou a vida de Abraão. Noé obedeceu e Deus o livrou da morte. Se nós formos falar aqui de homens e mulheres que obedeceram à voz de Deus, Davi obedeceu e foi o maior rei. Salomão obedeceu e foi considerado um exemplo para toda a humanidade, o mais rico de toda a humanidade. Que Deus te abençoe e que você também possa obedecer à voz de Deus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos teus filhos, do passado, da tua palavra que nos ensina. E vale a pena obedecer à tua voz. E eu te peço nessa hora que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, ó Pai, que estão aqui conectados, meditando na tua boa palavra desta manhã. Muito obrigado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer por você estar comigo até agora. Quero pedir, se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, deixa o seu joinha aí. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, que todas as vezes que nós postarmos uma reflexão, você receberá na sua casa. Um grande abraço e fique na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser.